O Santos escapou de tomar outro 7-1 do Inter ontem, lá no Beira-Rio. Depois de um primeiro tempo terrível, abjeto, assim, irreconhecível do Santos Futebol Clube, o time conseguiu ir para o intervalo apenas levando 1-0 e na segunda etapa, com algumas modificações do técnico, que arrumou os seus erros iniciais, conseguiu empatar a partida e arrancar um pontinho lá no Beira-Rio. Eu sou a Clay, jornalista em informação, e hoje nós vamos falar sobre o jogo do Santos contra o Internacional. Jogo este que no meu último vídeo eu tinha projetado no mínimo um empate. Né? Daria para ganhar caso o Vojvoda usasse força máxima, mas eu tinha projetado no mínimo um pontinho lá no Beira-Rio, e muito me assombrou quando eu vi que no primeiro tempo o Santos tomou aquele vareio de bola do Internacional, que convenhamos, não é um timaço. O time do Internacional tem o Alan Patrick e só. O centroavante dos caras, inclusive, saiu vaiado pela própria torcida por tantos gols que perdeu. Então, o time do Inter não é um time que tem qualidade para fazer o amasso que fez no primeiro tempo. Porém, as deficiências do Santos e os problemas de escalação que o Vojvoda provocou fizeram com que o Santos sofresse tanto no primeiro tempo. Eu tô com a formação inicial do time aqui, e aí primeiro a gente tem que falar da partida terrível que fez o Mike. O Mike não pode mais entrar em campo até o final do campeonato, certo? Porque é um jogador que compromete muito defensivamente. A lateral do Mike virou uma avenida, né? Era o Mike toda hora tentando correr para trás sem conseguir marcar com eficiência o lado direito. É impossível que o JP Sherman esteja jogando pior que o Mike, certo? E mais bizarro do que tudo isso é o Igor Vinícius, que estava vindo de uma boa sequência, vira banco por conta do Mike. E aí a gente vai para outra lateral, onde jogou o Escobar no lugar do Souza, e é outra crítica, né? Foi outra avenida, um pouco menos que a do Mike. O Escobar jogou um pouquinho melhor, mas ainda assim sofreu muito na marcação. Então fica o questionamento, por que mexer nas laterais? Outro questionamento, por que mexer na trinca de meio-campistas que vinha dando muito certo? Né? Nós tínhamos ali William Arão, Zé Rafael e João Schmidt como 3 meio-campistas, 3 volantes que estavam atuando muito bem juntos, que estavam dominando os meios de campo adversários, que não estavam deixando os rivais, os adversários jogarem. Por que tirar o Schmidt para colocar o Vitor Hugo? O Vitor Hugo, que inclusive não mostrou que veio ainda no sentido de destaque. Ele não é um bagre, ele não é um jogador que compromete, como alguns que já passaram pelo Santos, inúmeros, aliás, só que o Vitor Hugo não justifica titularidade. Ele não justifica estar à frente na fila, por exemplo, do Bom Tempo. O Bom Tempo foi muito mais regular e entregou muitas atuações boas esse ano e deveria ser uma primeira opção do Vojvoda caso ele quisesse mexer na trinca de meio-campistas, mas a gente não consegue entender essa preferência pelo Vitor Hugo, que, de novo, não é um bagre, mas não se justifica a escolha dele. E aí, a cerejinha do bolo é o ataque com o Tassiano. Né? O Tassiano ontem comprovou que o Santos pegou 30, 32 milhões de reais em janeiro, rasgou e jogou no lixo. O Bahia deve estar rindo horrores dessa negociação. Rindo assim de dar soluço depois. Cara, pega a negociação do Soteldo, que nós fizemos em junho, e a gente vendeu o Soteldo pro Fluminense, dando risada, né? Rindo à toa porque a gente tinha conseguido alguém para comprar aquele bagre. A mesma situação se dá do Santos com o Bahia. O Santos comprou o Tassiano, fez um favor pro Bahia e o Bahia tá rindo horrores até hoje. Não se justifica este jogador ter custado mais de 30 milhões de reais. Não se justifica. Mas eu vou parar por aqui, porque se a gente for entrar em contratações equivocadas dessa temporada, o vídeo vai ser só sobre isso e vai ter lá pros seus 30 minutos, esse não é o objetivo. Mas enfim, Tassiano, depois de muito tempo, começa o jogo ali como titular. O Lautaro Dias foi cortado da partida porque sentiu ali um incômodo e foi preservado, não foi nem relacionado. E aí a gente tinha o Roleiser no ataque também, a gente tinha o Robinho Júnior, enfim, a gente tinha uma formação em campo que mais parecia um catado. Não parecia que era um time de futebol que treinou ali junto por alguns dias minimamente para sair como titular, certo? E o primeiro tempo do Santos foi ridículo. Ridículo, assim, tenebroso, tenebroso. O primeiro gol saiu aos 20 minutos e demorou, tá? Demorou para sair aí o primeiro gol da equipe do Internacional, que teve a oportunidade de fazer 2, 3, 4. Se a gente pega aqui as estatísticas do primeiro tempo, nós tivemos 14 finalizações do Internacional contra 0 finalizações do Santos. O Santos não conseguia ficar com a bola no pé e construir minimamente alguma coisa para parar de sofrer lá atrás. O Brasão fez importantes intervenções, as traves fizeram também importantes intervenções em favor do Santos, e ficava muito claro que se o técnico quisesse minimizar o estrago, ele deveria fazer modificações para a segunda etapa. Deveria, por exemplo, tirar o Mike, que estava terrível na partida, e que, spoiler, terminou a partida, e a gente não sabe como. Eu não sei nem como que o Mike não foi expulso, porque ele tomou um amarelo ali e depois fez jogadas e faltas que poderiam tranquilamente ter levado o segundo. E aí seria um favor pra gente esse cara suspenso para a próxima partida, né? Mas enfim, eu não sei como o Mike, por exemplo, terminou a partida. O Vojvoda, ele termina o primeiro tempo, depois desse amasso do Inter, e diferente de alguns outros técnicos que nós já tivemos nessa temporada, a gente tinha a sensação de que pelo menos ele ia mexer. Pelo menos eu tinha essa sensação. Porque algo parecido aconteceu no jogo do Vasco, contra o Vasco, onde o time estava péssimo e o Kleber Xavier voltou com a mesma formação.
Um dia eu ouvi um repórter, um jornalista que cobre o Santos falando que se fosse com o Vojvoda nós não teríamos tomado 6 do Vasco. E eu concordo, porque diferente do Kleber Xavier naquela ocasião, que estava perdendo de 1-0 e que deveria ter mexido no time e não o fez, e aí tomou a goleada, o Vojvoda faz modificações pontuais que aí meio que acabam com aquele domínio que o Internacional estava tendo ali na primeira etapa da partida. E aí no segundo tempo nós temos a entrada do Guilherme no lugar do Robinho, nós temos a entrada do Schmidt no lugar do Zé Rafael e o Barreal entra no lugar do Vitor Hugo. O Zé Rafael estava mal e o Vitor Hugo também não estava fazendo grandes coisas para se justificar a titularidade e mais ainda a permanência dele em campo, só que o questionamento fica aqui em relação ao Robinho. Das pouquíssimas oportunidades que o Santos teve de ter a bola no pé do garoto, ele era o único lúcido do time. Ele não fez nada, ele não tem jogadas assim de destaque a ponto de ir para melhores momentos depois, mas ele era o único lúcido, ele era o único que a bola não queimava no pé e que tentava conscientemente fazer alguma coisa. E muito se questiona por que o Robinho Júnior só entra quando o Santos está jogando fora de casa e quando o Santos está jogando contra adversários que potencialmente vão tentar amassar o Santos. Robinho jogou como titular naquele primeiro jogo lá no Allianz Parque contra o Palmeiras e agora ele entra como titular de novo contra o Internacional. 2 jogos dificílimos. Por que o Robinho Júnior não é titular, por exemplo, num jogo mais acessível na Vila Belmiro? Ele poderia sair como titular já na partida contra o Sport, mas por que o Vojvoda não coloca ele em situações um pouquinho mais favoráveis para ele? Fica aí o questionamento. Fato é que o menino sai no intervalo para a entrada do Guilherme. E aqui, as modificações, num primeiro momento, causam até uma certa irritação, porque nós queríamos que os laterais saíssem, no mínimo o Mike estava muito ruim. Só que quando o Vojvoda faz essas 3 modificações aqui, o que ele faz? Ele coloca o Guilherme, que muitas vezes atua quase como segundo lateral, ajudando muito o Escobar na defesa, e o Barreal praticamente faz a mesma coisa pelo lado direito. Então são 2 pontas que voltam muito para marcar. E isso já se parece ser aí o suficiente para conter o ímpeto do Internacional. E depois ele coloca o João Schmidt para dar a sustentação no meio-campo que estava faltando. E aí o Santos melhora. Mas não melhora a ponto de, nossa senhora, ganhar um jogo, né? Vi gente, inclusive, falando que o Santos teve a oportunidade de ganhar a partida. Eu não acho que produziu para tanto, mas produziu para conseguir empatar a partida com um belo gol do Barreal, que não pode ser reserva desse time. Eu sei que ele não é o jogador mais irregular do mundo, só que o Barreal é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. Não tem como você pegar um cara, um dos poucos que tem qualidade técnica de finalização, e colocar no banco. O Barreal ele é muito bom finalizador. Provou isso com mais um belo gol ontem. E aí, empata a partida, o Santos sai com um pontinho do Beira-Rio e meio que continua ali sobrevivendo de uma forma menos desconfortável que os seus adversários ali na tabela. Digo isso porque o Santos continua ali na 17ª posição, a primeira da zona do rebaixamento, só que tem apenas um pontinho de diferença para o Vitória e 3 pontos de diferença para o Internacional. E a próxima rodada tem de tudo para ser uma rodada favorável ao Santos, porque o Santos pega o Sport, que já está rebaixado, o Sport, que só fez 17 pontos no campeonato inteiro, na Vila Belmiro, e a tendência é que o Santos ganhe esse jogo, né? Eu sei que dá um pouco de medo no Santista, esses jogos óbvios que o Santos deveria ganhar, porque ao longo dessa temporada o Santos não fez o dever de casa, mas a gente conta com esses 3 pontos na sexta-feira contra o Sport, e em contrapartida, o Vitória vai receber o Mirassol, que precisa apenas de mais uma vitória para confirmar a sua classificação direta à Libertadores no ano que vem, então não acho que o Mirassol vai jogar com freio de mão puxado, e o Internacional visita o Vasco em São Januário, o Vasco que está muito mal, porém, que precisa fazer ali pelo menos alguns pontinhos, arrancar uma vitória, ou pelo menos um empate, para não entrar no bolo da briga pelo rebaixamento. Então esse jogo aqui, ó, Vasco e Internacional, vai ser um jogaço, não sei se no sentido de qualidade, mas no sentido de disputa, e vai ser um jogo determinante para ambas as equipes. Se o Internacional ganhar, finalmente respira e não pensa mais em rebaixamento. Se o Vasco perder, vai ter que ligar o alerta para não entrar no bolo e não correr o risco ali de, na última rodada, ter que ser obrigado a ganhar para não rebaixar. Enfim, é um jogo muito importante. E isso porque eu não falei ainda do Ceará, que vai receber o Cruzeiro. Então, assim, Ceará, Internacional e Vitória tem jogos muito difíceis. Se o Santos conseguir ganhar do Sport e depois ganhar do Juventude, o Santos praticamente se livra dessa briga pelo rebaixamento aí, que ninguém quer ganhar essa briga, né? Porque os nossos adversários diretos, eles estarão com jogos muito mais difíceis de pontuar. Dito isso, o Santos vai ganhar contra o Sport? É difícil de você cravar. Eu não coloco a minha mão no fogo conhecendo esse time, mas precisa ganhar. O Santos precisa tratar o jogo contra o Sport da mesma forma que tratou o jogo contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Aquele 1-0 com um gol no final da partida e a torcida apoiando do início ao fim. Precisa acontecer isso, precisa ser esse clima, porque é realmente o jogo decisivo do campeonato para o Santos. Se o Santos perde ou empata contra o Sport, desperdiça pontos nessa partida, são pontos que com certeza farão falta lá na frente, na hora de chegar na última rodada e permanecer ou não na Série A do Campeonato Brasileiro. E fica o questionamento, tá? Se o Santos empatar ou perder para o Sport, que é o último colocado do campeonato, na sexta-feira, será que o Santos realmente merece ficar na Série A com esse tipo de desempenho? Então, o time precisa ganhar sexta-feira contra o Sport, fechou? Eu continuo
um pouquinho otimista, certo? Acho que vai ganhar na sexta-feira e acho que vai conseguir ganhar do Juventude ou no minimamente empatar para depender só de si mesmo na última rodada, mas o ideal seria que o Santos ganhasse aí do Sport e do Juventude para eliminar de vez esse fantasma do rebaixamento, visto que eu não acredito que o Vitória vai conseguir fazer grandes pontos agora nos jogos que faltam para eles. São jogos muito difíceis para o Vitória conseguir ganhar ou minimamente empatar, então eu acho que o Santos tem tudo para fazer o dever de casa, fazer aí no mínimo 6 pontinhos e conseguir se livrar de vez da briga pelo rebaixamento e pensar num planejamento melhor para que o ano que vem seja menos sofrido para o torcedor. Bom, deixa nos comentários o que você achou do jogo contra o Inter e quais são as suas perspectivas para o jogo contra o Sport. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!